Estamos no terceiro frente a frente entre os cabeças de lista às eleições europeias, todos os que têm assento parlamentar, menos o PS, que recusou participar nestes debates. Hoje temos Pedro Fidalgo Marques, número 1 da lista do PAN, que está aqui nos estúdios da Rádio Observador, e António Tanger Correia, cabeça de lista do Chega, que participa à distância. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Bem-vindos, Pedro Fidalgo Marques e António Tanger Correia. Boa tarde, Sara. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Pedro. Temos muitos temas para discutir nestes 20 minutos de debate e dois candidatos com visões muito diferentes da Europa, mas também do país. É por aí, pela atualidade nacional, que vamos começar, porque importa perceber também como se posicionam em relação a esses temas. Esta semana, aqui na Rádio Observador, a deputada do PS, Isabel Moreira, denunciou insultos e comentários racistas e misóginos de deputados do Chega a deputadas de outros partidos no Parlamento. António Tanger Correia revê-se no comportamento de alguns deputados do Chega, segundo estes relatos? Eu não sei se são verdade, senão eu não sou deputado, eu estou no Parlamento, não faço a mínima ideia se são verdade, senão, aliás... Aconteceram seguramente. Rita Matias, ontem, aqui na Rádio Observador, contou que pediu desculpa de forma pessoal a Inês Sousa Real por comentários dirigidos por um colega de Rita Matias à deputada do PAN. E várias deputadas o vieram afirmar publicamente até na televisão, inclusive a Romualda, com comentários racistas. Para responder à sua pergunta, eu tenho uma conduta... diferente disso. Aliás, já devem ter percebido do pouco que me conhecem que eu sou uma pessoa educada, que respeita os outros, que nunca fui acusado de qualquer tipo de referência, se fosse machista, misógina ou qualquer outra. Tanger, Portanto, mas de facto aconteceu, se de facto aconteceu... O Tanger espera eleger-se sozinho e ser independente, ou vai representar o Chega e terá mais deputados consigo? Porque parece que às vezes fala como se não se revesse no partido que representa. E neste partido que, no fundo, é contra muitos dos direitos das mulheres, da interrupção voluntária da gravidez, e que esta extrema-direita quer reverter esses direitos da Bom, para já não é extrema-direita, a linha A. A linha B, se nós não consideramos ser um direito da mulher, porque o nascituro também tem direitos, portanto é uma coisa diferente. Em segundo lugar, claro que vou ser eleito pelo Chega, sou vice-presidente do partido. Então agora, confirma que é contra a interrupção voluntária da gravidez. Ou seja, que neste caso as mulheres não têm direito ao seu corpo. Não há direito ao seu corpo, não tem direito a matar um ser que existe. É outro aspecto. Agora, relativamente a este caso concreto, não me vejo, me deixo de rever, eu nunca passou pela minha frente esse tipo de procedimentos. Mas como vice-presidente entende que o partido devia pedir desculpa de forma institucional? Não, mas ela está no Parlamento, não faço ideia. Mas entende que o partido devia, por exemplo, tentar perceber se isto de facto aconteceu e, comprovando-se as acusações, assumir consequências? Não, isso com certeza. Com certeza, como tudo na vida, se aconteceu alguma coisa de negativo que seja de alguma forma contundente às outras pessoas, ou agressivo, ou que ofenda, com certeza que temos que levar até às últimas consequências. Vai levantar essa questão no partido, na qualidade de vice-presidente? Se conseguimos ter uma reunião de direção até lá com esta campanha, sim. Mas tem dificuldade em reunir. Mas isto é mais a nível do grupo parlamentar do que a nível de direção do partido. Pedro Fidalgo Marques, Rita Matias, nas mesmas declarações em que revelou que tinha pedido desculpa a Inês Sousa Real, disse que os deputados do Chega também ouvem insultos e também ouvem comentários misóginos às deputadas. Não há inocentes neste problema? O Chega também tem direito a um pedido de desculpas? Perdão, aqui o que temos que ser bem claros e que ficou bem claro com a declaração de Tanger Correia é que claramente, na Europa, o Chega vai aliar-se à Identidade e Democracia, que é a facção mais à direita, que é a extrema-direita no Parlamento, que é contra os direitos das mulheres e quer reverter os direitos adquiridos e as liberdades das mulheres. Isso é que tem que ser muito claro, tem que passar lá para casa. Mas se isto for verdade, se é verdade que Rita Matias também eu tenho sido claro no meu discurso deve haver um pedido de desculpa e também uma responsabilização. Eu tenho sido claro no meu discurso que o discurso de ódio mata. O discurso de ódio deve ser uma linha que não podemos atravessar. Mas e por isso... Onde é que está o discurso de ódio? O discurso de ódio é contra o Chega. Está toda a gente contra o Chega, toda a gente contra o Chega. Eu qualquer dia respiro e sou acusado de respirar. Não, com a sua... como já disse, com toda a sua experiência, como diz, diplomática, fica mal essa vitimização. Continuando o que eu estava aqui a referir, o que temos que ser bem claros é que este tipo de discurso misógino, homofóbico, xenofóbico, o que não é admitível em qualquer caso. Porque é isso que nós estamos a ver a crescer na Europa e que não podemos deixar crescer. E daí esta questão que ficou bem clara aqui de início, que
não podemos permitir esta reversão nos direitos e liberdades, seja das mulheres, seja de qualquer minoria, pessoas racializadas, LGBTI, é isso que não podemos de todo permitir. Vamos avançar para algumas das propostas que têm nos vossos programas, nestas eleições europeias. No programa do PAN é defendida a proibição de práticas cruéis, como a caça de troféus ou os espetáculos tauromáquicos. Pedro Fidalgo Marques, no ano passado houve 166 espetáculos tauromáquicos distribuídos pela maioria dos distritos de Portugal continental. O PAN sugere ilegalizar uma parte substancial do país? Temos de ser bem claros. Tortura não é cultura. E o que temos de ser bem claros é que essa atividade bárbara do século passado não pode continuar. Não podemos continuar a ter fundos na União Europeia a financiar as touradas, a financiar a tortura dos animais. Não podemos continuar a ter animais a ser explorados no circo em condições deploráveis. Ainda há uns tempos um tigre branco num circo, numa sala mais pequena que eu não estou a ver, mas esta sala deve ter talvez uns 10 metros quadrados, uma sala minúscula. A tauromaquia é uma atividade regulada pelas atividades culturais. A tauromaquia deve ser abolida, como disse. Esse dinheiro, por exemplo, os 16 milhões que vem da União Europeia para a tauromaquia, para as touradas, deviam ser investidos na verdadeira cultura, que é isso que não existe. Deviam ser financiados para atividades culturais, atividades performativas, para os artistas plásticos e visuais. Isso sim era de valor e isso o PAN é intransigente e somos bem claros. Já pelo Chega, da parte do Chega não é claro, ou seja, o Chega continua a apoiar a bárbara, esta tortura animal, e para nós isso não é uma questão, somos bem claros no nosso programa. O Chega não apoia a tortura animal, o Chega apoia o país rural. Apoia as touradas, não apoia, Tanger? O Chega apoia o as touradas, não apoia... que gosta de touradas. É assim, o Chega tem esta perspectiva. No Chega, a maioria do Chega gostam, efetivamente, de touradas, como gostam de futebol. Vai dizer que os animais não sofrem. Ainda agora saiu um estudo que diz que 62% dos portugueses, diz que fala a maioria dos portugueses, mas 62% dos portugueses dizem... Eu não estou a negar isso, atenção. Que se está a torturar um animal. O que eu estou a dizer é que o Chega é um partido que olha para as pessoas, que vê o que a sua base de apoio quer, o que é que a sua base de apoio pensa. Ou seja, é populista, vai atrás do que as pessoas... vai atrás do que dá mais votos e não do que é o real necessário para o país. Eles têm argumentos tão válidos, porque nós somos um país, somos um partido liberal, somos conservador, mas somos liberal. No sentido de, eu posso não gostar, mas aceito que outros gostem. Ou seja, eu não fumo, mas aceito que outros fumem. Não sou radical. Esta é a atitude do Chega, ou seja, o Chega há uma parte muito importante e uma parte muito significativa do Chega que está ligado ao mundo rural, que apoia, que vive e que gosta de touradas. E nós não vamos dizer essa nossa base de apoio, não gostem porque eles vão gostar da mesma. Mas, Tanger Correia, não tem a ver programa... com populismo, tem a ver com prioridades. Nós, por exemplo, há assuntos em que nós somos radicais, que é contra a pobreza, contra a incapacidade dos governos de governar este país, aí somos perfeitamente radicais, a subsídio à obediência, mas neste caso a falar dos animais, ou seja, contra. mesmo na questão que se está a falar das touradas, os apoios fossem melhor direcionados, teríamos a apoiar muito melhor o mundo rural, teríamos a apoiar os pequenos e médios agricultores, a apoiar na cultura de precisão, na cultura orgânica, nesta cultura dos sistemas de ecossistema. Se tirasse apoio à ideologia do género e outros Olha, tipos de aí está a voltar outra vez a faltar a milhões. verdade, porque essa teoria que foi da Convenção do Chega já se veio a provar que esses apoios que falam de ideologia do género, estamos a falar de apoios, por exemplo, de combate à violência doméstica, ou agora o Tanger também já defende que se deve retirar o apoio às mulheres e que não se devem criar gabinetes de apoio à violência doméstica, porque isso está em causa. Não tentem usar chavões diferente. para ir atrás das pessoas, Mas porque o que está quando fala Então, de ideologia de género... às crianças nas escolas... O quê? Que é igualdade e liberdade... E que mais não sei o quê. O que é que isso tem a ver com violência doméstica? É evidente. O quê? Que a igualdade e a liberdade é um conceito que não devemos ensinar nas pessoas. Acabou de dizer que era um partido liberal que não se mete nas escolhas dos outros, mas depois está a dizer que não se pode ensinar às crianças que somos todos iguais. Se mete nas nossas crianças. Atenção, não é dos outros. É das nossas crianças. Portanto, é uma coisa completamente diferente. Essa questão de que fala sobre o que é ensinado nas escolas, António Tanger Correia, faz parte, Sim. aliás, do programa do Chega, do programa que foi apresentado para as legislativas. Não encontrei no programa para estas eleições europeias nenhuma referência aos movimentos ou à comunidade LGBTQIA+.
LGBTQI+, mas nesse programa das legislativas o partido defendia que campanhas relacionadas com movimentos LGBTQI+, ou Black Lives Matter, fossem restritas a audiências adultas e se mantivesse fora do ambiente escolar. Não é importante ensinar às crianças a respeitar qualquer pessoa da mesma forma, independentemente da cor da pele ou da orientação sexual? Tem a ver com convencê-las, que é uma coisa completamente diferente, que é o que está a tentar fazer. Isso é mentira. E é a tal imposição das minorias às maiorias de que eu falo. Quer dizer, em democracia, quem manda são as maiorias. Dê-me um exemplo em que a minoria se tenha imposto à maioria. Os programas escolares, por exemplo. O quê? De ensinar liberdade, de ensinar que há pessoas... Mas qual a liberdade? Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Portanto, o que nós vamos fazer, então, se estiverem de acordo, fazemos um referendo sobre isso. Nós um referendo aqui, exatamente. Sobre essa matéria, sobre o ensino nas escolas a crianças sobre esses problemas. Ou seja, quer referendar os direitos das pessoas serem como são e de serem livres. Os já direitos das mulheres, como já disse. É a forma mais pura de democracia. Portanto, sendo a forma então, mais já pura agora de uma democracia... pergunta. Se essa é a forma mais pura de democracia, porquê é que não referendamos as touradas? Também. O Chega estaria disponível para isso? Porque há uma maioria no país que diz que está contra. Então está a dizer que o Chega estaria de acordo num referendo às touradas? Tudo o que quiser. Só para ficar esse registro, para se de hoje para amanhã for essa questão que surgir, fica aqui registado que o Tanger Correia, como vice-presidente do Chega, concorda com essa posição. Mas o Chega não referendo, tem... claro, e depois vamos ver quem é que ganha. António Tanger Correia, só para terminarmos este tema, o Chega não tem preocupações nem medidas relacionadas com as comunidades LGBT, por isso é que não tem nenhuma referência no programa Estas Europeias. Isso não é um tema que o preocupa. Para nós o sexo a preferência sexual é uma coisa pessoal. Ninguém tem nada a ver com isso. A preferência, isso é um termo tão ofensivo. Porquê? Essa agora eu respeito, essa lá. Pedro, eu nasci numa comunidade muito homossexual, que é a comunidade dos artistas, porque a minha mãe fazia parte do mundo artístico. Nunca fui incomodado, nem nunca incomodei ninguém, nunca fui incomodado por causa disso. Portanto, para mim, era uma realidade normal. Agora, eles faziam o que queriam fazer, onde queriam fazer. Agora, nunca eu tive quaisquer problemas com isso, nem eles sequer tiveram quaisquer problemas comigo. E eu cresci normalmente de uma forma normal, como qualquer outra criança, a saltar e aos pulos, a jogar à bola. Agora, a partir de um certo momento em que querem transformar isso num ensinamento obrigatório, não sei o que, isso não, porque isso obviamente que começa a ficar torcido para um lado. Vamos avançar. Portanto, eu não tenho problemas nenhuns e o Chega não tem problemas nenhuns. Não há partido nenhum que não tenha elementos homossexuais, elementos... Não há nenhum partido que não tenha. E eu nunca vi o Chega contra isso. Pelo contrário, nós deixamos a liberdade às pessoas de elas serem o que quiserem. Agora, que nos venham obrigar não é isso que parece. Termos regras que nós não queremos que elas existam. Isso é diferente, são coisas completamente diferentes. Vamos avançar, vamos falar de imigração. A imigração tem sido um dos temas principais desta campanha nos vários países. Pedro Fidalgo Marques, o PAN tem críticas ao Pacto das Migrações e dá como exemplo de um problema o facto de, na Europa, ser possível alguém ser detido até 5 dias por sair à rua noutro país, sem documentos, até se perceber exatamente quem é essa pessoa. Nós sabemos que algumas das pessoas que estão na Europa, que chegam à Europa ou que estão, mesmo sendo europeus, fazem parte de organizações criminosas e vêm para participar de atos terroristas. Qual é a alternativa? Não ter controle absolutamente nenhum? Isso nunca ficou em causa, e aqui o que nós falamos da questão das detenções é a questão de se poder criar perfis racializados, perfis raciais, que podem pôr em causa inclusive a nossa liberdade na Europa. Porquê que faz essa ligação? Tentar identificar uma pessoa que está noutro país sem documentos para ter a certeza de quem ela é, porque é que isso implica necessariamente um perfil racializado? Olha, como vimos agora na Holanda, temos visto, por exemplo, que já estão a pôr em causa, inclusive, a limitação da livre circulação dentro de cidadãos da União Europeia. Foi algo que já foi posto em causa pelo... futuro primeiro-ministro holandês, não sei se já está a tomar posse agora, mas o que temos que falar nesta questão da migração é na questão realmente da integração e se calhar temos que fazer porque é que também estes migrantes estão a vir. E se calhar um tema que importa falar e que, trazendo aqui para cima da mesa, que é das alterações climáticas. Se nós, por exemplo, muitos destes migrantes estão a fugir de guerras, estão a fugir de catástrofes naturais e de fenómenos climáticos extremos, estão a fugir de pobreza e por isso nós o que se calhar temos que olhar, e temos mesmo que olhar para esta questão, por exemplo, das alterações climáticas, de combater as alterações climáticas, de atingir a neutralidade carbónica na Europa, de proteger
proteger a nossa biodiversidade, porque isso também irá ajudar a evitar maiores fluxos de migração. Mas a complexidade de um tema como a da migração não implica que se olhe a montante, como diz, para as razões que levam tantas pessoas a saírem dos seus países, mas também a jusante para o que fazemos quando essas pessoas chegam à Europa? Mas isso já existe, essas questões já então, estão reguladas. Qual é a alternativa? É não ter controle nenhum? Essas questões já estão reguladas. Se encontrar uma pessoa em Portugal que não sabe quem é, que não tem documentos, não é legítimo que as autoridades portuguesas tentem perceber exatamente quem é essa pessoa e porque é que está aqui? Isso é diferente, Sara, de nós estarmos a querer deter 5 dias uma pessoa para a tentar identificar. É diferente de estar a deter crianças sozinhas à entrada da Europa. É diferente de denunciar os barcos. As crianças não estão incluídas nessa regra dos 5 dias. Mas eu agora transitei para outro problema da migração, de aqui este salto, que o Pacto de Migrações, quando falamos de ter crianças à entrada, de denunciar os barcos que estão no Mediterrâneo às entidades de onde elas estão a fugir. E aqui o que se tem que falar é, o PAN nunca disse que nós vamos ter as portas escancaradas, que é o que às vezes querem fazer passar, ou que não temos regras. Elas já existem. Em Portugal há um visto de 6 meses para quem quer vir procurar trabalho. Não vem, não deve vir só porque sim. Mas isso não ignora as redes de imigração ilegal? Não, porque nós temos é que realmente combater e fiscalizar as questões. E o PAN não diz que é contra a polícia, como estava a dizer, e para desmitificar isso, ir dizer que não pode perceber quem é a pessoa. Somos contra regras que podem permitir perfis racializados. E voltamos ao mesmo, que é esta cultura do ódio, esta cultura da discriminação, que vai atrás da igualdade de género, no caso das mulheres, das minorias, mas que não vai a montante ver, por exemplo, qual é que estas questões que estão a montante, que muitas vezes ficam para segundo plano, como esta questão, por exemplo, das alterações climáticas. António, eu posso dizer alguma coisa. Claro é o seguinte, para já, as emissões carbónicas na Europa, dos 27 países da União Europeia, são inferiores às da Indonésia só. Ou seja, os países que fazem emissões de carbono para a atmosfera são todos os principais, são todos fora da Europa comunitária. É a Rússia, é a China, então nós devemos ignorar os Estados essa Unidos, questão. É a Indonésia, é as Filipinas, é por aí fora. Nós somos o espaço mundial onde há menos emissões de carbono. Mentira. A linha A. A linha... É o terceiro bloco mundial com mais emissões. Não é. Bloco, eu estou a dizer em termos de países, se for contar as populações per capita, nós estamos muito em baixo. E depois tem outra coisa que é, estas coisas de migrações, já experimentaram algum português ir trabalhar para o Bangladesh? O que é que eles requerem? Não experimentaram, pois não. Existe uma coisa a nível internacional que é fundamental, que é a reciprocidade. Ou seja, nós estamos com leis muito mais permissivas do que esses países que vêm para cá. E vou-lhes dar outro exemplo. No dia 11 de maio, em Lisboa, organizou-se uma cimeira de 2 partidos islâmicos do Bangladesh, proibidos no Bangladesh, e que realizaram a cimeira aqui. São esses tais que querem islamizar a Europa. E foi essa cimeira aconteceu em Lisboa. O Tejer acredita na teoria da substituição, que é da conspiração, ou seja, no fundo é isso que é a extrema-direita, é a teoria da conspiração, do nacionalismo climático. Mas qual a teoria da conspiração? Onde é uma realidade de facto, vá perguntar ao CITES, não é verdade. Quer dizer, antes de dizer, vá perguntar ao CITES. Então, eu dou visto há 40 anos, ok? Nós temos um sistema que é o sistema de Schengen. Estamos conseguindo ver esse relatório. Que nós somos partes. Não, peço ao CIS que ele dá-lhe. Nós somos parte desse acordo, aliás, o acordo de Schengen é a legislação interna portuguesa. Está lá tudo estatuído. E nós, pura e simplesmente, assobiamos para o lado e não damos importância. Olha, não foi isso que Bruxelas disse hoje? Disse hoje o quê? Bruxelas disse que Portugal, que houve essa ameaça que iriam suspender Schengen. Não, isso é outra coisa. E o que foi dito é que isso foi por causa dos vistos CPLP. Se nós não cumpríssemos Schengen, estaríamos provavelmente em risco de ser suspensos. Por isso voltamos ao mesmo, que é instituir do medo, esta questão que existe de querer negar as alterações climáticas simplesmente porque os outros poluem, nós também podemos poluir. Errado, nós temos que estabelecer metas. Nós temos que estabelecer metas. Para o continente africano que está subpopulado. Porquê é que eu não vim para a Europa? Porque está-me a mandar a mim para a África. Enquanto houver, sim, para a África, que tem a África subsaariana. Ainda bem que também está a mandar portugueses para fora. Não é portugueses, não é para a África, estou só a dizer, aqueles que querem vir para a Europa por razões climáticas podem ir para outros sítios, não têm que vir para a Europa, porque nós primeiro temos que cuidar dos que cá estão, e volto a dizer, nós temos uma taxa de 40%, 20 mais 20, de pobreza em Portugal.
Enquanto não resolvermos isso, nós não podemos ter ideias de receber mais gente. Mais as pessoas que estão aí, 400 mil, mais as 800 mil que já cá estão. Portanto, 1.200.000 num país de 10 milhões de habitantes e 400 mil à espera de registro. Isto é brutal para um país como Portugal. Ainda por cima acabam com o CEF, que eram os únicos funcionários que tinham prática nesta área. Criam uma nova agência perfeitamente imberbe para lidar com este problema. É evidente que a agência, mesmo que tivesse pessoas de alto coturno profissional e intelectual, não iria conseguir dar vazão a este problema. O programa eleitoral que representa, e peço-lhe uma resposta muito curta para ainda irmos a um outro tema, escreve que a esmagadora dimensão dos fluxos migratórios sem regras coloca em causa a identidade e a segurança dos Estados. Por aquilo que estava a dizer há pouco, pelo que diz este programa eleitoral do Chega, estamos perante uma grande substituição na Europa, uma substituição demográfica ou populacional, como André Ventura chegou a dizer? Já me vai acusar da teoria de conspiração. Agora, se é substituição ou não, não lhe posso dizer. O que eu lhe posso André Ventura dizer... chegou a falar em substituição demográfica ou substituição populacional. Sim, tudo bem, mas mesmo que não cheguemos a esse ponto... Mas concorda com essa visão? Não, isso é o ponto extremo. Mas estamos perante uma grande substituição ou não? Antes de lá chegar, nós temos todo um processo de alteração da própria sociedade. Portanto, acha que ainda não está a acontecer? Não está a acontecer. André Ventura neste momento não está a a acontecer. Isto mal, não estamos perante isso? Como? Não, o problema é a evolução. Se nós conseguirmos integrar os que cá estão, que não estamos a conseguir neste momento, nós e os outros países europeus, isso não vai acontecer. Agora, temos que fazer um esforço para essa integração. Há muitas coisas que eu até posso dizer, estou de acordo com o PAN, nomeadamente na defesa do reino animal, não sei o quê, portanto eu pessoalmente estou bastante de acordo, até assinei aquela petição que eles puseram a correr sobre a Alice Ibérica, não sei o quê, não, estou. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é que nós temos que, o nosso país fez hoje 849 anos, acho eu, de independência, e nós temos que preservar aquilo que foi construído e temos que preservar os direitos dos portugueses. Porque se nós não preservarmos os direitos dos portugueses, como é que nós vamos dar direitos a quem não é português? Deixe-me avançar. Vou pedir a ambos uma resposta, uma participação muito curta sobre esta matéria, sobre esta dialética entre o modo de vida rural, os agricultores e o ambiente. Já falámos um bocadinho nisto, mas queria perceber, António Tanger Correia, o seu programa fala em despolitização da agenda verde europeia, combatendo todas as formas de limitação de liberdades individuais. Um agricultor devia ser livre de fazer queimadas numa semana quente e seca de verão, porque é a sua liberdade individual, ou devia continuar a usar os mesmos métodos que sempre usou para criar gado ou galinhas, por exemplo, mesmo que isso ponha em causa o bem-estar animal, porque faz parte da sua liberdade individual? Pelo contrário, o agricultor tem que ter direito a plantar aquilo que acha que deve plantar com os animais e a criar diferente? Aquilo que acha que deve criar. Não estamos a falar de queimadas, não estamos a falar de ações negativas, estamos a falar de uma evolução positiva. Mas a liberdade individual só se aplica às questões positivas, às ações positivas, às negativas não? Com certeza, porque é evidente das ações negativas. Nós sabemos perfeitamente quais são as consequências de queimadas. Nós somos contra as queimadas completamente. Aliás, isso está hoje em dia bastante bem regulamentado. Nós somos contra as queimadas selvagens, nós somos contra esse tipo de atuação, que aliás não leva a lado nenhum. Agora, o que nós somos a favor é de uma agricultura mais moderna, mais eficiente e que se dê aos agricultores a capacidade técnica e humana de andar para a frente em vez de estar sempre no mesmo ramo-ramo e cada vez mais sufocados por impostos, etc. Desculpa. Pedro Fidalgo Marques, para terminarmos, há aqui de facto um problema. É possível respeitar o modo de vida rural dos agricultores e ainda assim aplicar as regras dos pactos ecológicos e de uma visão ambiental? Não há problema nenhum. O problema é quem eu queria é a extrema-direita com o negacionismo climático. Alguns agricultores acham que sim, acham que há um problema. E que vai levar esta desinformação, porque o que o PAN tem proposto, inclusive, vai melhorar a vida dos agricultores. Estamos a falar de mudar a política agrícola comum para uma política alimentar comum, que garante a autonomia alimentar, que vai privilegiar, em vez de, como é agora, que só privilegia as grandes superfícies de agricultura, vai apoiar os pequenos e médios agricultores, privilegiando as boas práticas e ligando isto à preservação da biodiversidade.
agricultores podem ser uns grandes aliados e têm sido de conservação de espécies, como a aptarda, como o lince ibérico. Por isso nós temos que desconstruir este mito e perceber que esta transição verde, esta transição até para, por exemplo, na questão dos animais, do transporte de animais vivos, não faz sentido. Esses animais às vezes morrem à sede, muitas vezes à sede e à fome no meio do oceano, chegam doentes, chegam com problemas de saúde, e isso vai até afetar a nossa saúde humana e a nossa qualidade, além do meio ambiente, a nossa qualidade enquanto pessoas. Por isso nós temos que olhar para uma visão integrada da política, esta visão ecocêntrica que equilibra o pilar das pessoas, dos animais e da natureza. E a resposta que o PAN oferece em termos de transição verde vai ser benéfica e vai ajudar os agricultores até a produzirem mais. Quando nós falamos de produzir mais proteína vegetal, estamos a falar das leguminosas, que em Portugal têm todo um potencial de poder crescer. Investimos 2% e todos os estudos económicos dizem-nos que esta agricultura é uma agricultura que será muito mais rentável do que outras que estão a ser aplicadas, incluindo a pecuária. Por isso nós temos é que apostar nisto. E não sei o que digo, o Banco Central Europeu diz que a transição climática quanto mais atrasarmos, pior será para as pessoas, para estes agricultores, para todos nós, para os bancos e para a economia. Por isso temos que mudar o nosso paradigma e pensar que a transição verde, esta transição para uma agricultura mais sustentável e orgânica, esta transição da política agrícola comum para uma política alimentar comum de autonomia alimentar será benéfica para todos e irá inclusive ser boa para os agricultores. Temos de terminar. António Tanger Correia, Pedro Fidalgo Marques, obrigada a ambos. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado. Tanger. Boa tarde.